Paz do Senhor, igreja. Amém. Quero ver se todos estão atentos. Glória a Deus. O pastor Divino aqui, ele falava sobre o nosso culto de oração. Eu digo para os irmãos que nos últimos dias nós temos tido uma dificuldade enorme de buscar a Deus em oração. Eu digo para os irmãos que isso tem sido extremamente mais difícil. A oração, ela requer de nós um período de contemplação e que hoje nossas mentes estão tão aceleradas que fica quase que impossível da gente conseguir tirar tempos para se concentrar em oração. Eu até mesmo outros tipos de disciplina quanto ao corpo, por exemplo, quanto ao jejum, eu estava vendo estudos que 95% dos cristãos atualmente não conseguem jejuar um dia por ano. E eu me recordo quando eu era criança e havia um costume muito claro da gente sempre estar se reunindo para orar. Tinha períodos que a gente tirava para consagração. Na minha casa, as igrejas, com todas aquelas doutrinas, às vezes até meio estranhas, muito cheias de usos e costumes, mas a gente via muita vontade das pessoas, muita sinceridade nessa busca. Eu digo para os irmãos, se permitam orar mais. O pastor Divino está falando isso, o culto de oração se tornou um culto oficial nosso. E quando a gente chega aqui, por exemplo, eu acho que passa tão rápido o período que a gente ora. A gente começa a orar, rapidinho acaba e a gente já tem que ir embora. Só que eu sei que alguns dos irmãos, Jadson, tá bem alto, entendeu? Alguns dos irmãos têm ocupações, tem irmãos que acordam aí de madrugada para ter que ir trabalhar. E aí eu fico pensando em como que era a igreja primitiva. Ontem a gente ainda estava ali conversando com o irmão Afonso. A igreja primitiva, quando eu falo aqui antes do Império de Constantino, que era uma igreja que em alguns momentos dela houve intensa perseguição, e outros momentos foram mais brandos, sim, mas existiram momentos de intensa perseguição contra essa igreja. Mas essa igreja, ela não era visitada, ela não era frequentada normalmente por cristãos que tinham dinheiro, por cristãos que tinham uma vida tranquila, não. Sempre 99% dos cristãos que participavam da igreja primitiva eram compostas de escravos. Vocês sabiam que já existiram bispos que eram escravos e também pastores da igreja? Vocês sabiam disso? Na igreja nós tivemos vários pastores que eram bispos, às vezes, de uma cidade inteira, da igreja da cidade inteira, e que também eram escravos, que não tinham sido libertados, não. E a igreja, imagina, naquela época, não havia costume de se folgar no domingo. Essa questão da folga no domingo é um costume que advém já depois de Constantino, já no 4º século para frente, mas no 1º século, no 2º século, no 3º século, até meados ali do 4º século, não tinha nem o domingo para folgar. E o trabalho escravo sem folga, imagina, era todos os dias eles estavam ali trabalhando de sol a sol, e eles ainda conseguiam se reunir para orar. Eles conseguiam, os cultos aconteciam normalmente no cantar do galo. Quem já ouviu falar aqui da missa do canto do galo, né? Então, o costume que a igreja católica tem da missa do canto do galo é porque a igreja primitiva, ela se reunia aos domingos, antes do sol nascer, ali por volta de 10 para as 4 da manhã, 4 horas da manhã, eles já estavam reunidos, e o culto era composto de 2 partes. Vocês sabiam disso?
Tinha uma parte do culto que eram para aqueles que eram batizados e eles iam participar da Santa Ceia, e tinha uma parte do culto que era para os não batizados, que eram chamados de catecúmenos. E essa parte do culto, ou seja, era um culto que ele tinha uma duração ali de mais ou menos 3 horas. Eles iam ali de 4 até as 7 horas da manhã, ali cultuando a Deus, para depois irem para trabalhar. E a igreja, ela ia se tornando crescente, porque eles eram perseverantes em oração. Eu posso dizer uma coisa para vocês: se tem uma vitória que o diabo tem conseguido ter sobre a igreja, é uma igreja que não ora. O inimigo tem nos vencido nisso, e isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Uma igreja que ora pouco não se sujeita muito a Deus. Jesus Cristo, ele levava o ministério da oração em extrema importância. Jesus Cristo, para decidir os 12 discípulos dele, quem seriam os 12 discípulos dele, para ele tomar essa decisão, a Escritura nos diz que ele passa uma noite inteira orando, uma noite inteira entregue em oração. E a igreja atual parece que não gosta mais disso. Quisera que os nossos cultos mais cheios fossem os cultos de oração aqui nas quartas-feiras. Quisera que os nossos cultos mais frequentados fossem os cultos de oração. Quando Jesus ele ascende aos céus, ele dá uma ordem: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E a igreja se manteve perseverante em oração. Eles encontraram um cenáculo, eles encontraram um local onde eles podiam se reunir, e foi se mantendo ali em perseverança na oração, até que em um momento o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, pousou sobre aquela igreja, e como um vento impetuoso adentrou aquele local, e eles foram batizados com língua de fogo. Igreja do Senhor, será que nós deixamos de crer nisso? Será que nós deixamos de acreditar nisso? Nós temos tantas preocupações hoje, a gente tem tanta coisa, e eu não retiro não, porque a gente tem que se ocupar das nossas vidas. Eu mesmo no último culto de oração, eu convidei os nossos irmãos a nós orarmos, para que a gente encontre esse ponto de equilíbrio, que é esse ponto de equilíbrio onde a vida secular, ela precisa conseguir se encontrar também com a vida de entrega ao Senhor. Mas a gente tem perdido isso. Muitos de nós, às vezes a gente até começa a se entregar em oração, mas a gente vem para o culto, às vezes 1, 2, 3 vezes, depois a gente não quer mais se reunir. A gente não tem uma disciplina correta nisso. Igreja do Senhor, nós precisamos transformar isso em um costume da congregação. Eu sei que o Espírito Santo pode ser derramado poderosamente sobre cada um aqui. Aleluia. Eu sei. Hoje nós temos acesso a inúmeros recursos intelectuais. Se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar uma dúzia, se não várias dezenas de pastores que têm muito mais conhecimento teológico do que os nossos pastores aqui. Vocês vão conhecer homens com pregações talvez muito mais palatáveis e mais deliciosas para vocês. Vão encontrar muita loucura também, mas vão encontrar uma dúzia, talvez dezenas, quem sabe centenas de pastores mais profundos na Escritura.
Hoje a gente tem disponível o estudo da Escritura de cima a baixo, estudo de filosofias, isso está disponível para a gente o tempo todo. Mas se existe um recurso que está ao alcance das suas mãos e que nós hoje não temos nos apropriado disso, é o recurso da oração. Na oração, com relação à oração, eu posso dizer o seguinte para vocês: não é o pastor, tanto o pastor, quanto o sacerdote, quanto o músico, quanto o grande ou quanto o pequeno, quanto o rico, quanto o pobre, todos nós estamos igualmente colocados com este recurso diante de nós para nós acessarmos. E por que a gente não exerce mais isso? Por que a gente não faz mais isso? É uma delícia falar com o Senhor. É uma delícia quando você conversa com Ele, Ele vem te enchendo. É tão gostoso sentir esse pulsar. Quando você se derrama, quando você chora, quando você se apresenta diante dEle, quando você diz para Ele: eu não sou nada, mas você vê Ele te revestindo de poder e de autoridade. É uma delícia quando isso acontece, gente. Isso está na nossa mão, está diante da gente. Imagina se essa igreja, todos os nossos membros, eles começassem a perseverar em oração, e a fome de Deus começasse a crescer mais e mais dentro da gente. O desejo pelo Espírito Santo, um quebrantamento, uma busca genuína pela glória de Deus, onde a gente já não importa tanto, mas importa que Ele seja glorificado. Imagina um derramar do Espírito de forma poderosa sobre essa congregação. Meu irmão, você não fica quieto não. Onde quer que você chegue, você começa a testemunhar desse amor, dessa vida. Você começa a testemunhar acerca do tanto que Jesus é bom. Ele diz: provai e vede. E a gente não está querendo mais experimentar. Por quê? Por que a gente não está querendo mais experimentar? Eu me sinto cansado demais. Você chega ao Senhor em oração. Chegue ao Senhor em oração. Eu gosto de vez em quando de pegar, eu viro para Lucinha e falo: amor, vou descer ali na igreja um pouquinho. Aí eu desço aqui sozinho, ligo só essas luzes de trás, aqui fica tudo escurinho, e eu gosto de vir aqui para me derramar um pouco. Gente do céu, que delícia que é isso. Quando você vê, você está no chão, de tanto que o Espírito Santo vem poderosamente sobre você. Se essa igreja perseverar em oração e na comunhão, eu digo para vocês, em pouco tempo, isso daqui vira outra coisa. E eu particularmente me cobro muito nisso. Às vezes chega na semana, eu estou no meio da semana, eu falei: Senhor, eu fiz as minhas orações ainda muito pequenas. Que lógico que a gente acorda, às vezes a gente está ali na correria, enquanto está se arrumando para ir para o trabalho, a gente para um momento e ora ao Senhor, a gente vai tomar banho e começa a meditar no Senhor, e a gente vai tentando encaixar o Senhor nesses pontos da nossa vida. Mas quando a gente para, e quando a gente simplesmente busca, o pastor Divino hoje falou sobre o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando a gente se coloca nessa entrega,
posso dizer para vocês: o Senhor se achega. Como foi dito acerca de Tiago, irmão de Jesus: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Dá um passo, chega mais pertinho dEle, nos acompanhe aqui nos cultos de oração, nos acompanhe aqui. Nas oportunidades que a gente tem aqui, eu tenho nós aqui da ICAD, quando eu falo eu, é nós aqui da ICAD, a gente tem uma preocupação com vocês, de que a gente não quer ocupar vocês demais com o trabalho da igreja. A gente tem essa preocupação, porque a gente sabe que vocês precisam se dedicar à família, a gente sabe que vocês às vezes estão cansados e têm que se dedicar a questões do trabalho, da vida pessoal. A gente sabe que existem essas dedicações, e na maioria das vezes na maioria das semanas, a gente vai ter aqui 3 encontros. Por exemplo, sábado que vem nós teremos o nosso culto de testemunhos e oportunidade. No último culto eu não vim, porque eu estava, de fato, eu não lembro o que eu tinha resolvido. Teve um evento da família da Lucinha e que eu não poderia faltar. Mas eu digo para vocês, é tão gostoso. Quem tem vindo aqui no culto de testemunhos e oportunidades? É ou não é uma delícia? A gente tem aquele momento de comunhão, alguns irmãos cantam, a gente fica aqui só com violão às vezes. A gente se reúne aqui, mas aquilo é uma comunhão tão gostosa, tão saborosa. A gente está tendo aí 3 reuniões, normalmente na semana. O segundo sábado ainda é livre. Tem a reunião das mulheres que acontecem aí no terceiro sábado. E que, gente, é uma maravilha. Reunião das mulheres, depois a gente ainda sai de lá com um lanchinho. Entendeu? As mulheres ainda saem de lá com um lanchinho. Tão gostoso. Palavras, eu estou sabendo aqui que tem pessoas aqui com o dom de ministrar. E quando chegam ali na hora das mulheres, colocam isso para fora. E todo mundo está assim, comendo daquilo com tudo. Esse despertar é tão saboroso. A gente teve aqui ontem nossa reunião aqui com os homens. Reunião com os homens é um pouco mais chata, que é no estilo mais de palestra, né? Eu sei que palestra é mais cansativo, sim. Até porque a gente vai falar de temas que são às vezes um pouco mais complexos e mais profundos, e que há muito tempo aí os homens precisam ser bem doutrinados hoje em dia. Mas depois nós tivemos aqui o nosso momento de comunhão e foi tão gostoso. Agora, eu digo para vocês, a experiência dos cultos de oração é um sabor à parte que essa congregação tem tido. Quem tem vindo aqui e tem orado, tem sabido disso. E olha que às vezes vem aqui 2, 3, 4 pessoas. Às vezes vem pouquíssimas pessoas. Mas se você se permitir vir, eu digo para vocês que isso não é sacrifício não, eu digo que é um investimento que você faz na tua vida. Quem aqui tem vontade de fazer investimento para ganhar dinheiro? É ou não é interessante isso? Se hoje eu tivesse um valor aí expressivo na minha conta bancária para eu viver de rendimento, eu não trabalhava mais não, vivia só do ministério. Ia ficar o tempo todo só lendo, orando, visitando e cuidando, entendeu? Porque meu coração está mais nisso aqui do que no meu trabalho lá. Eu vou no meu trabalho porque ele vai me dar um plano de saúde, algumas coisas que são recursos que são bons para minha família. Eu tenho família, né? Se eu fosse viver da obra missionária, puramente da obra missionária, eu teria decidido a não ter família. Mas eu digo para vocês que meu coração está aqui. Investir sempre é tão bom. Imagina você investir na tua vida espiritual. Imagina você investir nos negócios do teu papai. Imagina você passar a cuidar dos negócios do teu Abba Pai. Para analisar isso. Imagina você se apegando a estes cuidados. Quero ler com você hoje.
Abra aí em 1 Coríntios capítulo 15.